Rivais. Bora pro filme novo da Zendaya? Vamos para a sinopse do IMDb. You don't know what tennis is. It's a relationship. We went somewhere really beautiful together. Tashi, uma treinadora de sucesso, transformou seu marido em um campeão mundial. Mas para superar uma sequência de derrotas, ele precisa enfrentar o ex-melhor amigo e ex-namorado de Tashi. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link é montink.com/armário, está na descrição. O filme novo dirigido por Luca Guadagnino, não sei, tem um GN, deve ser Nino, Guadagnino, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Tudo bem, ele também deve saber como é que se pronuncia o meu nome. Então, o filme novo dirigido por Luca Guadagnino, o marketing dele está vendendo um suposto trisal entre a Zendaya e dois homens. Mas não é exatamente por aí. Vamos lá. Eu gostei da estrutura do filme. O roteiro de Justin Kuritsky, que é marido da Celine Song, diretora de Vidas Passadas, o roteiro coloca a gente logo de cara na cena final. A primeira coisa do filme, a gente já cai direto na cena final, que é o grande duelo entre os dois protagonistas. Um grande jogo de tênis entre os dois. E você é jogado direto nesse jogo sem saber o que está acontecendo. E aí a trama volta 13 anos no tempo e você começa a entender quem são esses caras, qual é a relação entre esses caras. Só que, talvez para fazer um paralelo com o jogo de tênis, em vez de a gente voltar para o passado e a trama ir seguindo até aquele momento, como acontece em muitos filmes, o filme começa na cena final e volta e vai seguindo até lá. Esse não. Esse você começa na cena final, aí você volta no tempo, e aí você volta para a cena final, e aí você volta no tempo, e o filme fica o tempo todo, como um jogo de tênis, fica o tempo todo indo de um lado para o outro. E isso fluiu muito bem, o roteiro consegue construir essa história de uma maneira que não ficou confuso, não ficou bagunçado. E eu gostei de como eles construíram esse negócio do vai e volta no tempo o tempo todo. A maquiagem, eu também curti a maquiagem deles, de como é que eles são mais novos. Talvez não seja uma maquiagem meio forçada pra gente pensar que se passaram 13 anos, mas eu gostei porque eles têm caras diferentes quando são mais novos do que quando são adultos. A câmera do Guadagnino consegue explorar bem o jogo de tênis, consegue explorar bem ângulos diferentes dentro da quadra de tênis. Teve alguns que não funcionaram muito bem, na minha humilde opinião. Tem um que mostra como se a câmera fosse os olhos do tenista, o ponto de vista do tenista. E essa eu achei meio confusa, porque você vê a câmera tá correndo atrás da bola e dá a raquetada, e esse ângulo para mim não funcionou. Por outro lado, tem um que mostra o ponto de vista da bola, como se a câmera estivesse sendo rebatida de um lado para o outro. Também é meio confuso, porque você vê a câmera indo para o lado e a câmera voltando e dando cambalhota e batendo na raquete, batendo no chão, mas desse aí eu achei que fluiu melhor. Tem uma cena onde um dos personagens se acidenta na quadra. Eu não sei se é um spoiler porque está no trailer, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a cena. Só queria falar que a cena é uma cena graficamente forte, é uma cena que dá nervoso. E aí eu lembrei aquela coisa que eu guardo os diretores. Tem gente que diz, mas por que você guarda o nome do diretor? Aí eu lembrei que o Guadagnino fez a versão nova de Suspiria, que é um filme que não é tão bom quanto o Suspiria original do Dario Argento, mas tem uma cena nesse Suspiria dele que tem uma pessoa se quebrando toda, tem uma pessoa quebrando os ossos, e é uma cena que é muito mais forte do que... Tipo, essa cena do filme Rivais é uma cena que mostra um detalhezinho. Se você achou isso interessante, procura a cena do Suspiria, onde você tem toda a quebradeira dos ossos da pessoa. É uma cena muito forte e muito boa, a cena do Suspiria. A trilha sonora é de Trent Reznor e Atticus Ross, e eu gosto da dupla. Eles já fizeram alguns bons filmes, algumas boas trilhas sonoras. Eles já ganharam Oscar 2 vezes por A Rede Social e por Soul, mas aqui eu acho que eles não funcionaram. Aqui eu acho que a trilha sonora não ficou boa, porque eu acho que a trilha sonora está um techno muito forte, muito alto, e às vezes tem uma cena séria, com um diálogo sério, e você fica ouvindo... E, cara, eu achei que a trilha sonora boa é aquela trilha sonora que carrega a gente junto com o filme, e essa trilha sonora me tirava do filme, porque era uma trilha sonora que não dava o clima que a cena pedia. Eu continuo admirando o trabalho da dupla, mas aqui eu diria que eles não funcionaram. O trio principal de atores está bem.
Eu preciso dizer que eu nunca entendi muito o fã-clube da Zendaya, porque a Zendaya, pra mim, é uma atriz ok, é uma boa atriz, não é uma atriz ruim. Mas as pessoas tratam como se ela fosse, sim, maravilhosa, e eu nunca entendi muito onde está toda essa maravilha da Zendaya. Nada contra, mas também, tipo, por quê? Bom, ela tá bem, junto com os outros dois, Mike Face e Josh O'Connor, os três estão bem. E o que é mais legal não é que individualmente eles estão bem, é que eles, como casais e como trio, eles estão muito bem. A química entre eles, entre os dois e dois, é muito boa. E entre os três também é muito boa. Os personagens são personagens bem construídos, porque os dois tenistas, um tem fraquezas, enquanto o outro tem outras fraquezas. Então o filme consegue equilibrar bem esses três personagens. E eu preciso dizer que existe uma boa tensão sexual entre a Zendaya e cada um dos dois, e também existe uma tensão sexual entre os dois. E eu achei muito divertido ver a Zendaya fazer uma citação ao Homem-Aranha. Apesar de alguns méritos, eu achei Rivais apenas mediano. Não é um filme ruim, mas também não é aquele filme que, cara, que filmaço, você precisa ver, é um filme que vai, cara, é muito bom. Não, é um filme ok. Agora, eu preciso reconhecer que a sequência final é muito boa. E como eu já disse aqui outras vezes, quando você está vendo um filme mais ou menos e a sequência final é ruim, ele perde pontos e ele passa a ser um filme ruim. E quando você está vendo um filme mais ou menos e a sequência final é boa, ele ganha pontos e você sai do cinema feliz. A sequência final é muito boa, é muito empolgante. Tem um detalhe visual que os personagens faziam antes, entre eles, tipo, numa quadra de tênis. Eles fazem símbolos que significam certas coisas, isso é usado no filme, e quando isso é usado é um troço que fica muito legal, e o jogo cresce, a tensão entre eles cresce, e a cena final é muito boa. Por fim, uma curiosidade. Já tivemos 3 versões de Homem-Aranha no cinema, e as 3 protagonistas femininas já fizeram filmes de tênis. A Kirsten Dunst fez Wimbledon, a Emma Stone fez A Guerra dos Sexos, e agora a Zendaya faz Rivais. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se eu não me engano, Rivais estreia no circuito agora dia 25, quinta-feira da semana que vem. Quando você vê, escreve o que você achou aqui embaixo. Vou responder esse comentário, a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo, valeu!